TV Channel Network, apoiando a arte e cultura. Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Eu imagino que tenham gostado do espetáculo, senão não teriam ficado, né? Chorou? Deu aquela desidratada básica. Ai, eu tô com saco por isso, é muito triste. Olha, às vezes as pessoas me perguntam o que a gente faz pra ter essa emoção no palco e não vai nada. A gente fica zoando ali atrás. Contando piada, a gente brinca, a Camila é a palhaça real, assim, com todo respeito. É verdade. Olha. Você vê, né? Agregando vida. Gente, então vamos dando abertura ao nosso bate-papo. Como a peça acabou de terminar, então eu primeiro gosto de ouvir de vocês curiosidades sobre a peça, para daí a gente vai entrando naturalmente em outros assuntos, para não falar da peça depois, entende? Pela logística, assim, do contexto de uma maneira geral. Então, no primeiro momento, vou recapitulando aqui algumas coisas. Obviamente que eu sempre digo isso porque gera dúvida. A peça, ela ainda é uma obra de arte. Tanto que a personagem, ela se chama Fabiana. E o livro, de qualquer maneira, ele também tem isso. Existem nas entrelinhas outros significados, né? Eu trabalho muito com a letra F, por causa de Fernando, por causa de Francine, agora por causa da Fabiana também. Mas é sempre bom a gente lembrar que isso é arte. Não achar que isso tudo é realidade ao pé da letra. Mas posso já adiantar de antemão, eu acredito que 90% desse espetáculo que é contado aqui é real. Tá? E a história da Francine, que é contada através de sombras, representando a regressão de memória, de fato aconteceu comigo. Ali está um resumo, né, do assunto. E se vocês deixarem, eu vou continuar falando, mas assim, eu gostaria muito de saber as dúvidas de vocês. Se alguém quiser já começar a fazer pergunta, eu deixo. Pode ser. Mas eu te perguntando, fala assim detalhadamente, quando você disse que reconheceu o seu assassino, né? Sim. Mas que era seu pai, da tua vida, né? Sim. Que ele deu um tiro errado. Como foi esse reencontro? As emoções que tinha com você? Qual foi que você trabalhou nesse reencontro, impacto, etc.? O que você puder contar, naturalmente. Não, sim. No caso, eu reencontrei o meu assassino, porque assim, a morte aconteceu a mando do meu pai, mas a mão foi um capanga dele. Eu reencontrei o capanga. Capanga, não seu pai? Não, meu pai. Capanga, ok. Ele não está encarnado, meu pai. Eu reencontrei o capanga. Todo mundo entendeu a pergunta dele? Hoje a gente está sem a microfone, tá? Eu reencontrei, esse é o menino que... Como é que eu vou explicar para vocês? Ele é um rapaz que traz no traço físico dele algumas semelhanças ao que era, só que bonito. Digamos que o estilo é mais ou menos próximo, só que na vida passada ele era mais grotesco, assim, o perfil físico. Isso é uma coisa curiosa, porque dentro do espiritismo a gente escuta muitos palestrantes, escritores que falam sobre isso, não estão errados, eu também, é só uma opinião, eu trago, que nem falo no meu canal, eu trago minhas experiências, que por experiência a gente se constrói melhor do que por achismo. A respeito de o espírito ele não tem cor, ou o espírito ele não tem trejeito, porque o espírito ele não tem sexo, mas acontece que às vezes há traços de uma certa existência que fica no perispírito. E ao reencarnar, parece que o código genético se faz de tal maneira que o rosto se assemelha, e outros casos não. Tá? Então, por exemplo, esse rapaz que eu encontrei, inclusive ele já fez parte do nosso elenco. Ele já veio para cá, ele sabe o que ele fez. Ele foi um espírito que ao longo de suas vidas pregressas, ele quase sempre foi muito mau, muito cruel. A primeira existência dele foi na época de Cristo. Ele era um soldado romano. E não gostava da figura de Cristo. E ao longo da vida dele, essa maldade, quando um espírito vem a nascer, a primeira existência dele na Terra, muitas vezes a natureza espiritual deles entra em choque com o mundo terreno. E esse entrar em choque nessa hora é a verdadeira hora do livre-arbítrio. Qual é o caminho que ele escolhe? Digamos assim, vamos pensar na primeira existência, na existência passada. E nessa primeira leva, alguns têm um choque. Digamos que o choque dele foi muito negativo, que desde os primórdios ele passou a
como explicar assim, paixão pela crueldade. Fazer sofrer o outro, ele tinha prazer com isso. Como psicopatas, né? Quem estuda psicologia sabe disso um pouco. Então, em muitas vidas ele foi ruim. Hoje ele é um espírito recuperado, no sentido de não cometer mais. Creio eu que não cometa, né? Não sei que tu me desculpa. E infelizmente ele nasceu com esquizofrenia. Uma dose leve, mas nasceu. A esquizofrenia ela já é um traço, né? Isso. Aí vem uma coisa bacana da gente incrementar, por isso que eu gosto do jogo de pergunta e resposta, porque a gente se constrói junto. Dá uma direção. Oi? Dá uma direção. Exatamente. E vem para as curiosidades de vocês, o que está na cabeça assim, das pessoas. O que muitas vezes é a esquizofrenia? É a perturbação no âmago do espírito. Então, obviamente que a ciência vai entender isso como loucura, ela é vista dessa maneira, ela é comprovada dessa maneira, mas a raiz dela não está na matéria. Ela começou no espírito, pulou para a matéria. Porque o espírito já perdeu o controle de si. Foi tanto amor, foi tanta paixão à matéria, foi tanto valor às coisas físicas, que em algum momento aquilo virou doença. E essa doença ela não foi tratada encarnação após encarnação, encarnação após encarnação. Como que isso pode ser limpo, vir a ser limpo em um espírito? Através do sofrimento. Então a gente se perde na vida muitas vezes quando a gente não é grato pelo sofrimento que tem. Porque algum problema a gente tem que se curar. E o sofrimento ele vem para tentar ensinar. É aquela coisa boba, superficial de falar que a criança não pode colocar o dedo na tomada porque vai levar choque. Mas às vezes não adianta você falar. Porque a instrução natural, todo espírito nasce com ela. A primeira existência, todo espírito vai nascer com ela. Mas às vezes não adiantou, ele não gravou, não fixou isso aqui dentro. Aí ele vai ter que ir lá e provar para saber se estava certo ou estava errado. E tem gente que muitas vezes leva muito choque e ainda não se contenta. De tão teimoso que é. Eu queria te perguntar uma coisa. Em relação à sua irmã, pela representatividade, eu senti como se ela fosse um espírito vampiro. Né? Como se ela tivesse uma dose muito grande de vampirismo. Né? Assim, eu tenho estudado muito vampirismo porque eu convivo com uma pessoa que é um vampiro, mas é inconsciente. E isso é uma coisa muito comum. Isenta de energia. Ela rouba a tua energia, mas ela não percebe que ela rouba. E quando você apresenta a realidade para ela, você coisa de louco. Mas você sabe que é real, porque você sente, né? É porque ela não tem consciência. Ou porque ela tem consciência, porque existem dois lados. Tem um lado do espírito vampiro que ele é inconsciente, e ele é o que mais rouba energia, porque ele manda ver. E tem o espírito que ele sabe, ele já conhece a realidade, mas ele não está nem aí. Ele precisa daquilo, ele já entendeu que é aquilo que vai manter ele vivo. Né? E essa é a minha pergunta, ela era uma vampira? Tentando traduzir isso mais para minha linguagem, porque eu não costumo usar a palavra vampiro. Posso fazer um adendo? Por favor. Esse espírito, ele não tem energia ou ele suga a energia? Como se ele não tivesse uma essência dentro de si e ele precisa das outras? Eu vou falar pelo ponto de vista da personagem da peça, não pelo que eu desconheço, né? Eu acredito talvez que ela está dizendo seja alguém isenta de energia, porque tu me passou. É minha percepção mais sensível. No quesito da personagem do espetáculo, na minha vida real, essa personagem, ela não era isenta de luz, não. Ela tinha. Tanto que era passível de admiração. Mas a vida material a sugou, ou digamos assim, às vezes você tem chances em alguma encarnação de ser testado pelo dinheiro ou pelo poder dos bens materiais, que talvez seja um dos piores testes, mais do que a pobreza, eu acho, assim, uma opinião. Porque muitas vezes a pessoa, quando ela se joga pela matéria, ela se acha soberana, quando ela tem simplesmente acesso ao poder. Isso mexe e quebra aquela luz. Então, neste caso, se trata de uma pessoa, digamos, personagem, eu nunca tenho um processo nas costas, um personagem que tem luz e se rompeu. A vida é cheia de testes, e algum teste que ela teve, ela foi reprovada. Diria isso. Mais algum? Qual foi o início, o momento, assim, o start que te deu na sua vida para iniciar
que despertou a mediunidade. E eu estava folheando o livro, eu queria que você comentasse rapidamente os momentos que você teve na França ao entrar, ao sentir a energia dos locais que você... Eu não vou usar a palavra supostamente, que você vai me corrigir, os locais que você tivera vivido Sim. nas encarnações passadas, porque eu já passei por isso. Também numa viagem internacional que eu nunca entendi muito bem por que eu estava lá. Mas alguns lugares me chamavam a atenção e eu me emocionava muito. E eu abri numa página que você fala que você entrou numa igreja e ficou extremamente emocionada, né? Não posso nem falar essa igreja. Queria que você fizesse um comentário rápido. Eu gosto de separar o meu despertar de vidas passadas de mediunidade. Por quê? O despertar de vidas passadas tem a ver com o meu espírito e a evolução, digamos, do meu interior. Mediunidade é a partir do instante que eu passo a trabalhar com guias ou com mentores, e aí eu tenho duas experiências distintas nesse sentido. O que acontece é que, desde criança, desde pequena, eu tinha um problema de convivência. Não que eu espalhasse isso para as pessoas, eu tinha sabedoria, digamos, aqui dentro da minha cabeça que eu não podia falar certas coisas, mas eu pensava. Começa aí a minha perturbação. Primeiro, meu pai não é meu pai, minha mãe não é minha mãe. E eu não sou deste mundo. E essa não é minha cidade. E tudo. Isso foi por muito tempo. Quando eu cheguei à fase dos meus 12 anos, eu comecei a ter um início de crise, que explodiu aos 13. Eu olhava assim, ó, eu ia dormir, eu acho que eu relato isso neste livro. Eu ia dormir e eu quero voltar para lá. Mas a minha cabeça não entendia bem isso como morte. Mas alguém parecia vir me dizer de uma maneira que eu não sei assim como é que eu entendia, que aquilo era morte e que a minha mãe ia ficar muito triste. Porque ela já tinha perdido um filho, não poderia perder um segundo. Então eu não poderia fazer isso com ela. Então começou por aí. Assim, eu tinha uma inquietação, e tenho ainda, isso nunca saiu de mim, espero que não saia, porque eu acho que isso que me faz buscar coisas e entender o universo, entender as coisas e perguntar, sabe? Coisas que às vezes eu acompanho pessoas, às vezes em fase terminal da vida, se perguntam nesse estágio. Eu pequenininha já estava me perguntando. Quando eu primeiro eu descobri Nice, que é a cidade, olhando no mapa. E aí eu tive dois nomes da França me chamaram a atenção, que era Nice e Lyon, mas Nice era mais forte. Eu nunca sonhei na minha vida que eu ia ter condições financeiras de ir para a Europa, né? Até o dia que a vida foi grata, assim, né? Abriu o espaço e fui. Porque eu venho de uma cidade muito pequena, gente, eu fui muito pobre, muito, muito pobre. Então, eu fui uma criança, adolescente que sonhava e queria ser atriz e queria isso, e as pessoas ao meu redor diziam não, porque isso é só para quem mora em São Paulo, Rio de Janeiro. Tipo, hoje eu tô aqui em São Paulo, sabe? Então, é importante a gente não deixar essas coisas fixarem e se tornarem um decreto dentro da gente. Porque as pessoas falam e elas não sabem o que elas dizem. Bem, vi no mapa, fui para Nice. Fui eu e Mana. Quando eu cheguei a cochilar, e quando a gente estava chegando, aterrissando, a Mama assim, Fê, tá chegando. Eu estava assim, eu fiz esse movimento que eu olhei para ela, já deu um negócio. Já deu um negócio por dentro ali, eu chorei. Porque a aeromoça passou do meu lado e ela deve, meu Deus, você não tá passando mal, né? Eu não entendi nada para falar. Eu me senti em casa. E o mais legal de tudo, assim, que as pessoas vinham conversando em francês comigo. Porque achavam que eu era da cidade mesmo, assim, perguntando endereço de ruas. E muito facilmente a gente encontrou o hotel. Gente, não tenho domínio de inglês, nada mesmo, me virei assim. Sei que os caminhos pareciam se abrir. E ao caminhar pela cidade, eu descobri onde era aproximadamente a casa de Francine, o local onde ela morreu. Tem um detalhe da Fernanda, ninguém pegou táxi, nada, foi de ônibus. A gente foi de ônibus e depois a pé. Mesmo assim, de ônibus local, que é muito bom. É um Uber da vida. E a gente fez um passeio de um trenzinho, né? Começou aí, a gente fez um passeio de um trenzinho que tinha 10 minutos de uma paradinha, assim que podia ficar 5 minutos. Eu não sei, ali eu tive uma fusão de tempo. Eu não escutei o apito do trenzinho, que era para ir embora. E naquele momento, bem no alto de um morro, que é a foto que está na capa do livro, né? Não tem nenhuma foto que eu vou mostrar para todo mundo.
só que ela tá cortada. Essa, não sei se eles conseguem ver, mas aqui no fundo eu tô, aqui tá toda a cidade nisso, daí pra cá tem o mar. E aqui o meu rosto já não é meu. Se olhar, infelizmente a gráfica é boa, essa foto ficou um pouco escura, mas o meu rosto tá cheio de sarda e eu fiquei bochechuda. Porque o sonho da minha vida eu não consigo ter igual a mim. Então, aqui eu tive uma fusão de tempo, mas completamente inconsciente. Essa fusão de tempo. E nesse instante o trem foi embora. Quando a mama deu por si que o trem foi embora, essa daqui é uma pessoa muito nervosa. Ela começou a me xingar que eu perdi o tempo da fusão. Do tempo do trem. Gente, mas era um morro, tinha que descer. Era um morro alto e a gente foi a pé. Nisso tinha um cemitério. E eu queria achar que eu estava enterrada, né? Mas o cemitério é do século XIX, não era do século XVIII. Só fui para visitar. Depois disso tinha uma igrejinha ali, não é essa igreja que eu conto, é uma igrejinha pequenininha. Quando eu entrei na igreja, eu já vi a igreja cheia, um padre vindo, e uma porta na lateral que ele tá emperrada, não abre mais aquela porta. Aí começou a primeira emoção. Descemos, fomos até o centro velho de Nice, que ela é uma cidade que tem a parte antiga e tem a parte moderna. E na parte antiga tem uma igreja. Eu olhei assim, nossa, vamos entrar nessa igreja. A igreja é imensa e cheia de capelinhas, com um órgão antigo, eu sou louca por isso. Fiz a volta. Quando eu vindo para cá, para a porta de saída na lateral da direita, eu estava fazendo esse movimento, né? Aqui da capelinha. Eu estava vindo por aqui, passei aqui pela capelinha, volta. Aqui eu petrifiquei. Aqui eu falei, precisa acender uma vela. Lá você tem que colocar um dinheirinho, pegar uma vela, uma moeda, tem que colocar. Aí eu petrifiquei, eu não conseguia mais me mexer, me ajoelhei, comecei a chorar. E eu fiquei uma meia hora chorando. E as pessoas passavam para mim achando que eu estava tendo, né, pagando uma penitência. Não entendia por quê. Ali eu não tinha consciência. Eu só sentia que eu tinha sofrido muito naquela capelinha. Ano passado, um dos alunos que eu tenho na escola se chama Marcos Coelho. E o Marcos, ele também tem essa sensibilidade, assim, para resumir, senão vou me enrolar muito só nesse trecho. O Marcos, ele teve regressões espontâneas e ele lembrou, né, quem ele foi, que ele foi um padre, na mesma época que eu vivi. No fim das contas, foi a cara, ele era um padre muito amigo do meu pai, que vivia na minha casa. E justamente o padre que me violou. Quando eu tô nessa igreja, foi nessa igreja que eu fui gravada. Depois que isso se desperta, eu vejo, porque assim, ó, quando a Francine desencarna, na hora que ela leva o tiro, ela enxerga o assassino. E o corpo cai, mas o meu espírito está em pé. E eu lembro disso muito claramente. O meu espírito está em pé, eu olho, mas eu não, é como se tu não escutasse, não visse nada. Tu só está vendo um corpo e você está ali, mas tu não está entendendo que aquele corpo é você ao mesmo tempo. E o que me desperta são duas coisas. Quando o Vivoltaire pega ela e quando a Annie começa a berrar. Porque ela entra num desespero descontrolável. Meu irmão aparece, os dois carregam o corpo da Francine até a casa. E aí depois isso tudo foi porque a gente, quase 20 anos até o desenrolar de toda essa história. E ela não terminou. Essa coisa... Não sei se eu te respondi, mas basicamente isso. Deixa eu te perguntar, eu não sei, eu sempre tive a impressão que eu nasci na família errada. Eu saí de casa com 13 anos, eu não suportei o que você suportou. Com 8 eu já falava que queria ter um filho, e que só queria ter um filho. E depois que eu tive meu filho eu fui embora e abandonei a minha família definitivamente até hoje. Mas eu sempre tive a impressão de que eu não fazia parte daquela família. Que minha mãe não era minha mãe, que meu pai não era meu pai, que ninguém ali era ninguém pra mim. Então eu não tinha que me preocupar em deixá-los, né? E eu tenho, assim, uma loucura de morar em Portugal a vida inteira. Desde que eu vi a primeira vez, ouvi o sotaque, eu tenho, assim, a nítida certeza de que nem no país certo eu nasci, né? E hoje eu estou fazendo... Eu sou um bandista já há muito tempo, né? E essa coisa da regressão é uma coisa que me interessa muito, só que eu tenho muito medo de ver. O interessante de você tocar na questão da regressão e do medo, que é a mesma coisa, eu não sei exatamente quem foi que me perguntou, se foi você? Você? O assassino. Que relação eu tenho com ele e como eu recebi. Então, assim, ó,
No primeiro lugar, de uma maneira geral, grandes médiums, palestrantes, eles falam aquilo que é natural, que a gente sabe, que a gente já nasce esquecendo de tudo. Então, que o ideal é você viver a sua vida de maneira cega para ser testado a isso. Aí eu fico me perguntando, então eu estou errada? Porque eu não busquei regressão. Ela veio. E no que ela veio, eu passei por um treinamento com uma equipe de espíritos que me ensinou a fazer essa condução de regressão a vidas passadas. Então, houve uma época que eu tinha tempo para lidar com isso, eu comecei a trabalhar essa regressão em várias pessoas e fui me aperfeiçoando. E junto a isso, foi nascendo em mim uma sensibilidade que eu não tenho o menor domínio. Eu não sei quando ela vem, não sei quando ela vai. Mas eu posso estar conversando contigo e daqui a pouco eu vejo tuas vidas passadas. A única coisa que me prejudica um pouco é a vida que eu tenho. No sentido de correr muito em busca desse sonho que é fazer o teatro, fazer crescer e me dedicar demais a isso. Eu dou muita aula, né? Então a vida cotidiana mesmo que não me deixa estar tão plena, relaxando para isso. Mas, num primeiro momento, a gente tem esse tipo de aconselhamento. E ele deve ser levado em consideração. Porém, vale salientar que Allan Kardec, ele deu início ao Espiritismo, mas ele nunca colocou um ponto final. E o Espiritismo vai passar por renovações. E está passando por renovações. Porque a gente não pode se cegar e nem fazer com que o Espiritismo se torne uma religião como uma outra qualquer que se petrificou. Porque, a bem verdade, e eu garanto a vocês, muitos aqui que estão me ouvindo agora, já teve rompantes, lembranças espontâneas, ou no mínimo a sensação, já passei por isso antes. Déjà vu. Isso é, pra mim, Ou quando não, lembranças nítidas. O que eu posso dizer para vocês, que eu contesto o que eu estava falando antes, é que a nova geração de espíritos encarnados, pelo menos que eu tenho conhecimento, não vou dizer que é no mundo inteiro, porque eu estou falando de Brasil, e o Brasil é muito mais sensível a isso do que eu acho, do que outros lugares, é que está despertando para o que eu chamo de consciência espiritual. E para que haja uma evolução espiritual, você precisa fazer a sua regressão. Conduzida, espontânea, de olho aberto, dormindo ou de olho fechado. Aconselho a fazer sim. Por curiosidade, nunca. Todo mundo tem que ter maturidade. E a gente não está falando com criança. Tem que ter maturidade no sentido de, primeiro conselho que eu dou, buscar a doutrina. Entender um pouco do processo. E saber que vai mexer com você sim. Um dia, 2 dias, 3 dias, passou. E depois praticamente é como se houvesse uma renovação. Eu sou muito grata à história que eu trago. Muito grata à vida, a Deus, por poder compartilhar isso. E grata, a não ser porque eu nasci com muita coragem para falar. Porque a maioria das pessoas vai se esconder. Tem medo. Eu não posso, eu nasci para isso. Eu não, dessa vez eu vou fazer a coisa bonita. Tem pergunta no YouTube, você está filmando? Galera do YouTube? Oizinho. Eu fico tímida assim. Sobre regressão, é da Elisângela. Como sabemos em uma regressão que a pessoa ou a situação que estamos vivendo nela somos nós? Repete. Como sabemos em uma regressão que a pessoa ou a situação que estamos vivendo nela, tipo na regressão, somos nós? É de fato regressão? Seria isso? Acho que sim, né? Aí vai de acordo com essa questão da sensibilidade. Primeiro, às vezes as pessoas buscam... essa pergunta vai complementar o que eu já estava falando, tá? As pessoas muitas vezes buscam respostas imediatas, curas imediatas. Eu vou fazer um outro caminho para explicar isso. Eu estou compondo um livro, que eu estou um bom tempo parado porque o meu computador deu piti, mas eu já tenho um pouco dele adiantado. Eu estou compondo um livro guiado por outros espíritos. Acho que eu até posso falar desse ponto. E uma das coisas que eu aprendi, vai me falhar essa palavra agora, tenho certeza que estou meio cansada, mas todos nós nascemos com uma centelha divina no âmago
do nosso espírito. Essa centelha divina, ela é o que faz com que o homem nasça, desde a sua primeira existência na Terra, com aquele pensamento de que existe um Deus, de que existe e que faz a gente crescer em sentimentos. Quando ela não é muito bem cuidada, as escolhas são feitas de maneira errada, essa centelha cria uma coisa chamada mácula. Essa mácula é como se fosse um câncer no espírito. E aí você passa a ter existência após existência, oportunidades, salve aqueles que estão encarnados, porque não é assim tão fácil. Às vezes tem gente precisando voltar e não tem oportunidade. Para que possa passar por experiências e situações, para que essa mácula seja novamente cristalizada e fique límpida. É preciso cuidar com isso. É o nascer de toda a doença humana. Só diferencie, né, gente? Existem maus cuidados com o corpo físico que vão te gerar problemas de saúde. Isso é uma coisa, né? Mas aquilo que se a gente caminhar na vida sempre favorecendo, digamos, os 7 pecados capitais, assim, pra gente ter um conceito, alimentando essas coisas, essa mácula cresce. E a centelha de luz... Ai, cara, isso é muito lindo, gente. Essa centelha de luz que é pequena e ela precisa aumentar. Isso requer consciência espiritual, requer vidas, requer evolução. Ela cresce. O que acontece quando a luz não cresce? Cresce a mácula, cresce essa massa cinza. A gente não enxerga, vocês não enxergam. Mas é isso que acontece em cirurgias espirituais. Vão ser tratada a mácula, é o âmago, porque tem que ser tratado a raiz do problema, para que aquilo possa passar para a matéria. Então, quando você faz uma regressão de memória, você tem a oportunidade de ir lá no passado, que na verdade você não volta para o passado, você relembra. E desatar o que eu chamo de nó, que você fez um nó. E limpar aos poucos essa mácula. Você vai precisar fazer isso, gente, encarnado ou desencarnado. Que ninguém sai daqui correndo procurar fazer regressão. Façam isso com calma. Aconselho, sim. Agora, você tem que ter consciência que vai mexer contigo e você tem que ter consciência que você precisa estar preparado a se enfrentar. Que às vezes o mais difícil não é você voltar para o passado e ver alguém que te fez mal, mas o que você fez mal. E isso a gente tem que ter coragem de se enfrentar. Então, até você angariar essa coragem para você, então você precisa estudar a doutrina, pensar com você mesmo, pedir ao seu anjo protetor que te guie. Mas você vai precisar fazer isso. Cedo ou tarde, agora, nesses corpos, ao desencarnarem ou numa próxima existência. O que eu faço é tentar acelerar um pouco de um processo que não precisa mais ser retardado. Não há necessidade. Vocês podem lembrar, desde que vocês tenham discernimento de separar as coisas e ir aos poucos, para que não haja nenhum tipo de confusão, que ao fazer a regressão de memória, você acha que não é você ou não. Para isso você precisa ter um autoconhecimento para tentar responder ela. No primeiro momento é confuso e a dúvida vai vir. Mas a dúvida vem para testar a sua fé também. A gente é muito aquém ainda na fé. Acreditem. Temos muito. Pensa, gente, essa centelha de luz, ela precisa crescer. Por isso que eu fiz, um vídeo, não sei se o pessoal aqui chegou a ver, no meu canal, falando que eu ia trazer alguns exemplos, ia falar de algumas pessoas. E eu citei Hitler, Janis Joplin, Van Gogh. Por que eu cito esses? Eu vou começar por Hitler. Eu tive que tirar o título do Hitler porque o Facebook achou que eu estava fazendo apologia ao nazismo. O Facebook é cheio de regra, a gente já tinha, viu? Se perguntou o que teria acontecido ao espírito de Hitler, levando em consideração tudo que ele fez de ruim,
Alguém tem alguma ideia? Acha? Gostaria de fazer um chute? Eu li a biografia. Olha, pelo que eu ouvi dizer, ele passou por algumas encarnações como demente para que os seus perseguidores não pudessem encontrá-lo. E que nessas passagens ele ia receber muito amor das pessoas que ficassem com ele, ia doar amor para ele sentir esse amor e conseguir ter condição de progredir, né? Porque dizem que quando a pessoa se pratica tanto mal, ela perde no perispírito a forma humana. Ele fica como um ovo, assim, ele fica todo disforme. E alguns desses que encarnam cheio de deformidade são essas pessoas que acabam só sem se manifestar e recebendo amor para continuar a sua progressão. Entendi. Não, pode prosseguir quando tu quiseres, tem mais perguntas. O conhecimento que eu tenho se distancia um pouco do seu. O que eu conheço de Hitler ele não reencarnou ainda. Está passando por um processo de limpeza. Eu vou tentar explicar da maneira que eu entendi. O Hitler, ele se tornou tão doente, tão distante, criou tanta doença dentro dele, que qualquer reencarnação que viesse, ele se tornaria mal. Ou se perderia, com muita probabilidade de cair em tentação outra vez. Até porque o desencarne é recente. Estamos lidando com poucos anos de vida. Sim. Né? O que acontece é que a espiritualidade tem conduzido ele a encarna e desencarna ao nascer. Isso. Encarna, desencarna ao nascer. Ele não chega a ter um dia de vida. Isso se chama choque. É isso que eu quis dizer. Ah, é? Que ele teve as gestações, nesse período da gestação ele recebeu esse carinho, esse amor e depois ia embora. É eu choque. não expressei mal, desculpa. Ah, tá. Porque pra mim passou mesmo ser uma pessoa já... Não. Tem Isso mesmo. 70 anos só desencarne. Isso. São choques espirituais para despertar aquela consciência que se apagou. Porque ele se tornou um ser sem consciência. Criou uma outra verdade dentro dele. Está além de uma categoria de psicopata, eu diria. Muito além. Tipo, master, né? Quem era ele antes de ser Hitler? Oi? Quem era ele antes de ser Hitler? Ele Desconheço. Ele era muito pobre, ele veio de uma família muito pobre. Eu li da biografia dele, porque... Mas se refere em vidas anteriores, né? Isso, Ah. antes dele... De outras vidas. o que gerou aquele espírito ser Hitler naquela encarnação, sabe? Eu acredito que exista... Aí eu faço até um comparativo, um paralelo com a personagem da peça. Aqueles que gostam de poder, se viciam no poder e acham que se tornam o poder. Aí é uma doença que atinge a mente, o espírito e, naturalmente, a matéria. Essa personagem da peça, digamos assim, em vidas anteriores, foi pessoa voltada à política, de muito poder sobre o povo. Sempre fazendo, vamos dizer, manipulação. Vai muito de encontro, né, ao livre-arbítrio, que não respeita a lei maior de todas, digamos assim. Janis Joplin é uma figura que sempre me atraiu por conta da música dela. Sempre ousado que eu vou dizer isso. Aliás, eu fiquei sempre me perguntando por que eu tive certas experiências na minha vida e guardei com medo de falar, até que chegou uma hora que eu percebi que eu não precisava mais ter esse medo de falar. E eu hoje dou de ombros para qualquer tipo de crítica, ou eu tenho que falar, pronto. A Janis desencarnou é muito recente e já reencarnou. E era uma pessoa de tanto vício físico, no sentido de drogas, que ainda nessa vida não se libertou. E essa pessoa eu tive a oportunidade de conhecer. Ela não sabe quem ela é, eu não tenho ligação nenhuma disso. É uma pessoa com extremo talento musical. O talento é da pessoa, daquele espírito. Extremo. Não é cantora. Não vou dar uma pista, né? Nada. Não é cantora. Mas está na música, é talentosíssima. Até o rosto é parecido da criatura. Mas a droga impera. Por quê? Porque ela não deu tempo a ela de fazer uma limpeza no plano espiritual. Pressa. Alguém já leu Violetas na Janela?
Eu acho interessante que, por exemplo, em alguns momentos a Patrícia comenta, porque ela adora aqueles papos, né? Ai, gente, lá de cima do muito momento. E ela adora. E nisso que ela adora muito, ela não consegue entender por que alguns espíritos, quando chegam, já querem voltar e ficam agoniados porque tem muita paz. Entende o que eu quero dizer? Então, aí quando volta e não foi feita nenhum tipo de limpeza naquela oportunidade que teve, volta com os mesmos vícios. E sem força de limpeza, porque a saúde espiritual não foi estabelecida. Tem que começar sempre pelo espírito. Van Gogh. Aí eu vou compartilhar uma coisa com vocês, que eu tenho guardado. Tcharam! É porque elas conhecem o processo, elas fizeram parte. Van Gogh teve esquizofrenia, certo? Desconheço vidas anteriores dele ao Van Gogh. Certa vez, eu tive um sonho. Neste sonho havia uma entidade, que eu cito no livro, chamada Fê, e outros guias, mentores. Claro, eu reconheço muito bem o filho, porque eu conheço de fato a fisionomia dele, os outros eu não conhecia, e eles seguravam um homem ruivo. E seguravam, e ele, assim, ó, pensa numa criatura que não parava. Assim, sabe criança assim que... Aí eu acordei com aquilo, e claro, o sonho é bem significativo. Quando eu olhei bem no rosto, eu reconheço o ruivo, porque eu já vi em livro de história, reconheço o ruivo. Tá, beleza. A voz que vem pra mim avisa a amiga da fulana, que eu não vou dizer não, avisa a amiga da fulana que ela vai engravidar dele. Vem o rosto dela assim na cabeça, pra mim. Um rosto de uma mulher negra, morena, negra. Eu acordo, entro no grupo da companhia. Meninas, a fulana tem uma amiga que é negra? Várias. Tá, manda a foto, porque eu sonhei com uma delas. Beleza. Mandando foto. Falei, é essa, X. Então tá, a gente vai ter que achar essa menina, trazer pra gente, porque ela vai engravidar. De quem? Não tive coragem de falar. A questão não é de quem, porque né, o importante também, porque quem são eles? Qualquer um. A questão é que se fizeram o nome da história e servem de exemplo. Mas eu precisava trabalhar essa menina porque ela vai ficar grávida e ele vai vir com problemas. Quanto tempo que Van Gogh desencarnou? Em torno de mais de 100 anos ou coisa parecida. E foi através de um suicídio. Foi consequência de um suicídio mal feito, mas que no fim das contas acabou, né? E ele tinha muitos problemas na vida passada. Gente, eu sei muito pouco a vida dele, mas eu tinha problema com o irmão, daí tinha mãe, daí tinha mais alguém, uma coisa do tipo. Ok, aí qual foi o que eu tive que fazer? Falei com a fulana, deixa eu colocar o nome aqui, a fulana se chama Ana e a amiga se chama, sei lá, Cássia, que é a que vai engravidar. Aí eu falei com a Ana e disse assim, olha, essa amiga X tal, eu tive um sonho com ela e ela vai engravidar em breve. Aí nisso, ela avisou pra Cássia. Não, ela não avisou, ela falou assim, tem uma amiga minha, que é a Fernanda, ela teve um sonho contigo. Teve um sonho com... tive um sonho com ela. Mas o que ela sonhou? Pois ela falou que você tem que tomar cuidado, porque senão você vai ter um filho em breve. Aí assim, ela falou, Ana, eu achei que eu tava grávida, mas foi assim, na coisa de um dia, na mesma semana, tipo, eu sonhei na quinta, tinha coisa na terça com ela foi fazer exame e viu que era negativo. Aí eu tive que chamar essa menina. Eu nunca tinha visto essa menina na minha frente. Eu vi ela no sonho e depois fui ver pessoalmente. Quando a Ana, então, me trouxe e fui conversar com ela. Eu fui conversando e falei, fui abrindo um caminho para dizer de quem se tratava e tal. E fui orando para ela, muito tranquilamente. A menina caiu num choro completamente descontrolado. Ela falou para mim, eu nunca chorei, Fê, eu nunca chorei dessa maneira, né, com essa força toda na minha vida. Ela não é espírita, ela não é católica, essa gurizada assim. E ela não quer ter filhos, ela não quer saber absolutamente nada disso. Porque ela existe muito do corpo dela, ela trabalha com dança. Dançarina profissional. E isso atrapalharia imensamente os sonhos que ela tem.
E nisso, eu consegui conversar com ela. Ela acreditou no que eu disse. E até hoje, agora, ela se cuida. Ela não está grávida ainda. Ela se cuida extremamente porque ela entendeu que ela precisa amadurecer para poder receber quem vai vir. Quem ela foi na vida passada do Van Gogh? A mãe dele. E está nessa vida com a missão de receber esse espírito de novo, que vai nascer com uma missão que até onde eu sei é muito bonita, dentro da própria espiritualidade, mas que se ele não for bem cuidado, como não foi bem cuidado no passado, ele pode cometer o mesmo fim. Se vai ser artista, eu desconheço. Às vezes pode não ser. Pode ser uma pessoa comum. Mas eu acredito que algo no quesito da mediunidade vai acompanhá-lo. E eu acredito, eu não tenho certeza, minha opinião, que Van Gogh deve ter sido médium. E a esquizofrenia dele talvez não seja o caso desse meu ex-aluno que comentei. Se tornou, aparentou para a sociedade de sua época uma esquizofrenia porque ele ouvia vozes, um pouco que tinha essa conturbação, mas que as pessoas ainda não conheciam. E hoje o mundo já está mais adiantado nesse sentido. Então eu trouxe esses exemplos para o nosso bate-papo de hoje, porque tratam-se de nomes. Eu não tenho nenhum contato com a de Hitler, apenas uma consulta da qual eu me informei. E aí, dessa menina da Janice que eu conheci e dessa que vai ser mãe de quem foi Van Gogh. E nesse processo todo, esse espírito veio à nossa mesa. Nós temos mesa branca. Tu me avisa do horário? 8h40. Ah, tô de boa. Ele, depois que eu tive esse sonho, esse espírito começou a vir à nossa mesa. E ele vem de uma maneira muito... Quem vai olhar, assim, meu Deus, se cair numa igreja evangélica vai dizer que é demônio. É apenas uma pessoa que sente muito, mas muita dor, como se fosse física. E é todo torto. E eu via claramente. Primeira mesa que ele se fez presente, gente, ele chorava e eu tentava fazer com que ele falasse alguma coisa, ele só dizia ajuda, ajuda. E depois, quando terminou a primeira mesa que ele se fez, eu só escutei muito obrigado. Às vezes pode surgir na mente de vocês como essa comunicação é feita, porque era outra língua e esse tipo de coisa. Gente, na espiritualidade não tem fronteira, tá? Quem tem sensibilidade mediúnica, por exemplo, até sentiu que uma pessoa pensa, eu posso estar em Nova York, que não fala inglês, a pessoa vai pensar alguma coisa, eu vou captar aquela energia, aquilo se transforma em palavra dentro do meu vocabulário. Mas de uma maneira geral, por exemplo, quem é médico, trabalha com entidade, sabe que independente da origem terrena, né, daquele espírito que se tornou entidade, tende a ser falado em línguas latinas, ou vai tender para o espanhol, ou para o português, ou para o italiano. É normal, o latim é mais universal, como o inglês é universal para a gente, diria que as línguas latinas seriam mais universais no plano espiritual. E ele passou por muitas mesas com a gente nessa fase de tratamento. O que acontece? O espírito desencarnou, esse espírito vagou, esse espírito se perdeu, esse espírito alimentou muito nele tudo quanto é coisa negativa. A gente fala em coisa negativa se referindo a maldades, mas a coisa negativa também não consigo, não sei, sabe? Se pondo para baixo, também tem esse lado negativo. E ele era esse tipo de negatividade, ele não era ruim, ele não era malvado, uma pessoa boa, mas negativo neste outro sentido. E a partir do instante em que houve um resgate no plano espiritual, e ele passou por várias equipes. No plano espiritual existem várias equipes. Tem um médico que é muito famoso, por exemplo. Isso. Que daí as pessoas têm... Até alguém no meu canal me perguntou esses dias para falar alguma coisa sobre isso, do Dr. Fritz, né? Será que é verdade quando uma entidade vem em nome de Dr. Fritz? É porque a equipe ela se alastra e vem em nome daquele, porque é uma guia de tratamento, é uma identidade que se tem. Como eu tenho com o Philip, que é médico, esse que eu falo. E a equipe do Philip agora é que está com o Vincent, eu chamo sempre de Vincent ele. Mas ele passou por outras equipes até chegar ao Philip, veio para nossa mesa e agora ele não tem mais vindo à mesa. Essa menina dançarina, ela está fora do Brasil também.
E aí foi... Quando é que foi esse ano? Foi ano passado que ela foi lá em casa, a última vez que ela estava presa? Foi final do ano passado. Chamei de Cássia, né? Ela foi lá em casa para ter uma conversa. Até hoje eu não consegui colocar ela numa mesa, porque ela nunca tem tempo, ela chega, já sai, que ela roda o Brasil inteiro, o mundo inteiro dançando. E eu fui acompanhar as duas até o portão de casa. Quando eu fechei o portão, me deu um aperto no peito. Mais uma vontade de chorar, de abrir aquele portão e ir correndo e abraçar. Já senti que não era eu, né? Porque eu não sou dessas. Não sou eu que estou sentindo isso, não. Aí eu falei assim, mas eu não posso fazer isso. Eu tinha que dizer assim, não dá pra fazer isso, eu vou assustar ela. Não tá preparada pra esse tipo de coisa. Daí eu só abri o portão, falei, tchau, tá, meninas? Dei só mais uma olhada pra elas, fechei. Eu só escutei, gente, no meu ouvido, cara, que... tchau, mãe, não demora. Foi muito, muito emocionante pra mim. Às vezes, as pessoas, principalmente as que não têm muita fé, não têm muita sensibilidade no mundo espiritual, elas tendem a dizer, mas toda pessoa que eu conheço que fez regressão de memória, ela foi princesa, ela foi rei, ela sempre teve vida boa. Gente, isso é mentira, mas é verdade. As pessoas famosas reencarnam. E o legal é que elas têm nome, né? Elas têm um nome que serve de exemplo também, porque são pessoas que fizeram sucesso, às vezes, no mundo inteiro. Sucesso, né? Nem sempre sucesso foi positivo, mas enfim. E na minha vida, muitas pessoas nesse sentido de nomes vieram, que eu trouxe só algumas. Aos poucos, talvez eu vá aumentando essa minha coragem de estar trazendo à tona outras celebridades, pessoas que tiveram fins trágicos, como, por exemplo, Cleópatra. Dizem que alguns dizem que a Cleópatra era bonita, né? Outros dizem que a Cleópatra era feia. Gente, eu garanto pra vocês, pensa numa pessoa bonita. E é bonita até hoje. Acontece que somos todos filhos do mesmo pai. E todos têm alguma história para contar. Você acha que todo mundo consegue fazer essa regressão? Eu acredito que sim. Só que eu acredito que existe um tempo que você tem que respeitar. E esse é o X da questão, é onde a maioria das pessoas se perde. Eu até tenho um leve exemplo, porque eu tô no grupo tô com as meninas há 8 anos. E Andressa sonha, Ana sonha, todo mundo sonha. E eu falo, gente, eu nunca sonho. Eu não tenho história, né? Eu fico nessa de que nunca sonho, nunca vejo, nunca reconheço ninguém. E daí eu perguntei pra Fê, e a Fê disse que não era uma questão de necessidade minha, no momento. Até que, no início do mês, eu tive 2 sonhos. Que eu falei, sonhei, daí tá. Daí na semana da viagem que a gente tava vindo, eu falei, Fê, por acaso pode ter sido uma regressão? Daí a Fê, pode ser. Eu digo, olha, chegou meu momento, será? Não sonhei, regressei uma regressão. Então, às vezes pode ser isso, que nem você mencionou de pessoas que talvez não possam. Às vezes não é o momento dela, né, Fê? Exatamente, tem essa questão de momento. Eu já concluo isso para a pergunta. Tá, eu vou só fazer mais uma coisa que eu queria parar aqui. É Isabel Souza. Tenho 14 anos e visões da minha vida passada. Isso atrapalha o meu presente. Acabo ficando presa nisso. O que você me aconselha a fazer? Menina, você só tem 14 anos? É porque é cedo mesmo? Mas ela deve ter visões espontâneas. Eu passei por isso e eu tinha 16. O que eu aconselho a fazer é controlar a ansiedade. Será que ela é uma pessoa ansiosa? Eu acredito que ela seja, porque eu já fui falando que ela tem que controlar a ansiedade. Controlar a ansiedade, porque a ansiedade ela vem do espírito, às vezes o espírito é ansioso. Lá dentro dele, ele sabe, tem suas brigas. E trabalhar, da mesma maneira que a gente trabalha o espírito, se trabalha o corpo físico também. O que foi, Ana? Acho que um cara de que tem que me interromper. Não, é que chegou. Então, deixa eu concluir da menina de 14 anos. E procurar estudar a doutrina. Porque não adianta muito você saber o que aconteceu em uma vida sua passada, se você não vai saber o que fazer com isso. Essa informação. Veja, gente, 20 anos, eu ainda não terminei de desvendar, apareceram 2 meninas lá na minha escola. Elas estão há 3 semanas. E eu olhei, conheço. E eu estou dando aula, não consigo tirar o olho da bendita.
Sabe? Então assim, ó, eu sei que tem mais histórias vindo, então assim, ó, olha, Deus está com todos nós. E se você está lembrando, é porque alguma razão, há uma necessidade sua que às vezes não é consciente. Vamos buscar trazer essa consciência à tona. Eu tento ajudar na medida do possível através do canal, através dos vídeos, através dos livros, onde eu puder. Porque eu me sinto um pouco responsável a partir do momento que eu abri a boca para começar a falar da minha. Então, é importante não se deslumbrar e fazer as coisas de uma maneira fria, para que você consiga fazer um estudo sobre si mesmo. Aí você cresce. E volto a dizer, cuidar que vai tocar você. A questão do meu assassino, por exemplo, como eu fui descobrir, ele estava já há mais de um ano estudando comigo, eu não sabia. Vou chamar ele de Paulo. A Cami chegou pra mim, será? Foi eu? Foi tu. Não, quem foi a primeira foi tu. Foi a minha. Eu sempre dou um pitaco. Eu sempre dou um pitaco. Tu não acha? Tu não acha? Mas tudo junto. A gente foi. Tu comentou comigo e daí a gente ficou, será? Tu não acha que o Paulo foi o cara que te matou? Não, senão eu já tinha sentido. Eu achando que eu já ia sentir de tudo, porque eu tô me garantindo, né? Mas tem coisa que a gente não sente porque a gente tem bloqueio. E aqui foi pro lado de cá também, falou isso. Até que chegou um dia que esse rapaz, quando a Ana veio pra escola, em muito pouco tempo essa guria grudou em mim. E ela tinha muita necessidade de ficar próxima a mim. Isso causou um ciúme muito grande nesse Paulo. O dia que, muito assim, sem querer, e de uma maneira que eu sei que ele não tinha controle, digamos assim, ele olhou pra ela entrou na minha sala e me deu um beijo e ele ficou na porta orando, tipo, odeio ela perto da Fernanda. Ali me deu um negócio por dentro, assim, não tá certa essa história. Isso foi uma quinta-feira de aula, que a Ana fazia aula só na quinta, na sexta, sábado eu viajei. Na viagem, gente, vindo pra cá, pra São Paulo, eu vejo a cena, a hora que eu vejo, a hora que eu levo o tiro e olho no rosto dele e reconheço o Paulo. No mesmo instante, o Marcos lá em Itajaí, eu sem conexão, porque meu celular nunca foi bom. Na estrada é pior ainda. O Marcos teve a mesma cena. Não a mesma cena, mas a mesma certeza. Porque no caso, esse cara na época passada, depois que ele me matou e tentou perseguir Ana por muito tempo, etc, chegou uma hora que ele foi até o padre e confessou o crime. Então o Marcos lembrou do momento que ele confessou e eu lembrei do tiro em si. E tudo tem um tempo. Não é à toa que essa peça o tempo inteiro fala em tempo. Esse tempo você tem que respeitar. Vamos levar em consideração algo que nem sempre a gente coloca no campo de frente do nosso cotidiano. Nós somos espíritos. Nós estamos cá. Não contestamos. Eu não discuto religião, mas eu sei que cedo ou tarde as pessoas que não acreditam nisso vão despertar nesta vida ou em outra. Deus é Pai. É Espírito. Ele quer que a gente acorde para a verdadeira vida espiritual. A gente se perde muito nesse mundo. A gente se perde muito nessa matéria. E isso, muitas vezes, faz-se necessário que algumas limpezas sejam feitas para que essa matéria grossa, ainda no nosso envoltório, possa sair e ficar cada vez mais suave, flexível, até para que nos permita entrar em mundos mais avançados. A reencarnação existe. Todos vocês aqui já tiveram outras vidas. Muitas. Poucas. Não importa. Ninguém está competindo em conhecimento. Ninguém está na Fórmula 1. Mas para que temos tantas vidas? E por que a gente tem a sensibilidade do déjà vu? Ou a sensibilidade, ou a certeza, em casos mais raros, talvez como o meu, de olhar, como eu olhei para um rapaz, eu tinha 14 anos de idade, eu olhei para ele e falei, nossa, ele foi meu irmão na vida passada. Porque se matou. E é uma pessoa que se perdeu nessa vida também de mim. Como eu posso fazer para me resgatar? Se Cristo morreu para nos salvar, o que significa o salvamento? Estamos salvos.
queremos ser salvos, Cristo trouxe a palavra. E é dessa palavra que a gente foge. O que é a palavra? Senão, muitas vezes, o âmago dessa centelha divina. O verbo que precisa ser feito, a comunicação que precisa ser passada adiante. Por mais que, por trazer exemplos ou usar um nome ou outro, existam pessoas, ou aqui no canal, ou aqui entre vocês, ou na minha vida, que pensam, não, a Fernanda está usando isso, ou para se promover, ou então ela está louca, meu Deus, por que isso, ou por que aquilo? A minha obrigação é passar adiante. Amanhã ou depois, vai surgir no mundo pessoas que vão trazer outras referências, outros assuntos. O importante é passar adiante. Pensa, muitas vezes vocês não acreditam naquilo que vocês sentem. E é tão na cara. E a gente custa a acreditar. Então eu não me preocupo se acreditam ou não acreditam no que eu diga. A gente tem que fazer sempre a nossa parte e começar um processo dentro de si. Você, por exemplo, é ávida por crescimento. Teu espírito pede crescimento. Então esse processo precisa começar lá dentro. Essa centelha precisa fazer essa virtude. Só queria fazer um comentário geral, né? Porque agora a gente já partiu para a parte espiritual e saiu um pouquinho da peça. Mas juntando tudo, e até uma coisa que ela disse que eu achei muito interessante, a necessidade. Porque Emmanuel, ele disse assim, que Deus nos deu como dádiva o esquecimento, para que a gente se concentrasse nessa encarnação e melhorar o que a gente tem que melhorar. Se acontece da pessoa lembrar com tantos detalhes de outras encarnações, tem um motivo. O motivo que eu entendi dessa necessidade, talvez seja o exercício do perdão. Até eu li um texto legal na rede social que falava assim, você quer entender o que é perdão? É o perfume que a flor exala quando você a esmaga. Então, quer dizer, a gente tem que pegar e dar o nosso melhor, reconhecer, esse foi o cara que me matou, tá? Mas por que eu conheci? Você já me respondeu. Você já deu a resposta. Você simplesmente viu que a pessoa também se conscientizou, que fez uma coisa errada. Então, no contexto todo, surgiu o perdão e o arrependimento. Então, houve um crescimento. Sim. Tá? Então, a pessoa buscar, como você mesmo disse, o passado só para saber se foi rei ou rainha, eu ficaria envergonhado de ter sido um rei ou um nobre. Porque enquanto eles estavam dentro do castelo, comendo, bebendo, se fartando, o pobre estava lá no frio, trabalhando para conseguir mais dinheiro para pagar os tributos para eles. Eu não gostaria nunca de ser um nobre. Eu tive já alguma orientação, eu acho que a minha mediunidade é parecida com a sua, que você fala de conscientização, mas a minha inspiração e intuição. Esses desdobramentos noturnos me mostram muitas coisas. Ao contrário de você, eu lembro de tudo. Cheiro, cor, sentimento, sensação. Pulando de paraquedas que eu nunca pulei na minha vida. Sentindo as bochechas chacoalhando, o vento. Então eu sinto tudo. E um sonho desse, eu pedi para o meu mentor me mostrar quem eram os meus inimigos. Certo. Aí ele mostrou, sabe aquele filme de Jesus que só vê cabeça? Sumindo nos montes assim. E uma voz aqui de trás de mim está falando, são esses. Mas eu estou te mostrando, não é para você ficar com raiva deles, é para você perdoar e trabalhar que eles melhorem. Por isso que eu falei do negócio do perdão. Então, se a gente tiver essa sensação, e como você mesmo disse, a gente tem que estar muito bem preparado para isso. Se você vai lembrando das pessoas que te fizeram mal, até eles falam uma teoria da reencarnação, imagina uma mãe segurar no colo aquele que a matou no passado. Se ela guardar um rancor muito forte, ela vai matar aquela criança. Ele não vai ter oportunidade de melhorar. Então, eu acho assim, que é todo um contexto de amor e perdão. Eu entendi da essência toda de peça, e aqui ela citou também do vampirismo. Eu entendo que vampirismo é um espírito aleatório, que não te conhece, mas te encontra com uma fonte de energia e drena a tua energia. No caso dessa irmã da personagem, eu entendi que ela era uma pessoa também com algum passado com essa moça, e ela nessa encarnação mesmo se sentia
inferior a ela. Então, ela via que a irmã tinha um futuro muito brilhante e ela não queria que ela atingisse isso porque é melhor do outro do que fazer mais chama dela, né? É o meu comentário. Não, e muito bem-vindo. Qual é o seu nome? Adolfo. Adolfo, muito bem-vindo. Acredito que despertar a consciência, ou até mesmo vir a despertar lembranças, ela tem uma necessidade e tem um porquê. Eu acredito que se as pessoas encarnadas hoje estão mais sensíveis a lembranças, é porque existe uma abertura no plano espiritual que propicia isso. Então, é aquela questão do ponto final, né? O espiritismo, ele não existe ponto final, entende? Então, existe um porquê. Eu trago isso numa contextualização de discurso, porque por muitas vezes foi um duelo na minha cabeça entender por que eu estava lembrando, se todo mundo dizia para não lembrar e que o melhor era esquecer. E até quando isso surtou em mim, na minha própria família de sangue, eu não tive a compreensão da parte deles de perceber que eu não estava buscando. Eu vinha do interior. Eu era uma criança pobre, que falava porta, que a gente brinca aqui, escorredor de macarrão. Tá? Era assim, eu não tinha conhecimento. Gente, eu não sabia que Coca-Cola engordava. Agora, eu fui burra, né? Não vamos chamar de burra, ignorante pra caramba. O dia que me falaram que Coca-Cola engordava, eu nunca mais tomei. Porque eu queria ser modelo, né? Então, assim, o nível da minha ignorância era muito alto, porque a gente não tinha acesso à informação. No máximo era Rede Globo. TV não pegava, rádio AM, sabe? Então, como é que de repente isso veio pra mim? Como é que de repente isso explodiu, sabe? Mas eu concordo com você, que até eu tinha comentado antes, mas é sempre bom salientar que ninguém sai daqui correndo para descobrir quem foi no passado por vaidade, né? Nunca. Você tem que respeitar o seu tempo. E volto a reiterar, eu levei e ainda estou levando aí mais de 18 anos, 20 anos no meu processo. E agora eu vou falar para vocês, para complementar essa situação. Quando a gente desencarna, a gente lembra de tudo? Acredito que não. O que mais marcou, vou lembrar. Oi? O que mais marcou? Às vezes a gente não lembra nem da existência que acabou de deixar para trás. O que eu estou falando é sobre cura. Então, a partir do instante, leve em consideração que procede alguma coisa do que eu disse. E você, dentro de você, claro que isso assim, tipo, não estou falando para vocês, específico, não quero que seja ninguém leve de uma maneira pessoal, né? Mas que você dentro de você sente que alguma coisa você tem que tratar dentro de você. Você está a fim de tratar? Beleza. Você acha que esse caminho vai te propiciar favoravelmente? Beleza. Aí você vai começar a estudar, se conhecer, mergulhar em você, saber onde está a raiz, onde está o teu defeito, onde está o teu lado perfeito e trabalhar todas essas coisas de maneira ao seu próprio progresso. Porque quando a gente desencarna, não necessariamente você vai ter lembrança também. E Voltaire, o espírito do cantor que está desencarnado, lembra menos do que eu. E ele está lá em cima. Eu sou mais espírita do que ele. Já falei isso pra ele. Real. Tem bloqueios, ainda não quer. Porque vai trazer sentimentos, Satana. Quando eu descobri de fato a questão do meu assassino, eu fiquei uns 2 dias que eu não conseguia ficar perto dele. Eu tinha acesso de tremedeira. Meus não. Da Francine que ainda havia em mim. Mas eu precisava limpar a Francine para Fernanda ser só ela. E a Francine voltar a ser feliz outra vez. Meu lado Francine de ser para o meu lado Fernanda de ser. Mas essa limpeza só me fez bem. Mas isso não é qualquer pessoa que passa por isso. Só que eu sei, e garanto a vocês, que da geração que a gente está hoje, 2018, para daqui 2 séculos, as gerações que vão vir, 2 ou 3 séculos, virão muito mais sensíveis e muito mais preparadas para lembrar o passado. Mas todo mundo passa por essa limpeza. Tipo, comigo também foi assim. Não. Depende da Poucas maturidade. pessoas. E depende muito dela aceitar. A Ana tá lembrando porque a Ana, antes da gente saber que ela vivia na minha vida passada,
ela, quando nós fazíamos as nossas orações, a nossa mesa, ela, em toda a mesa ela tinha ataque de tremedeira também. Mas é reflexo do espírito da Ani e o trauma que sofreu por ter visto, né, a grande amiguinha dela morrer na frente dela. Você acredita em resgate coletivo? Acredito. E ele é necessário. Ele acontece. O resgate coletivo são casos específicos. Sempre tem que estudar cada caso, né? Sim. Ele existe uma necessidade de um grupo que por alguma razão precisa sofrer junto com o grupo, como foi o caso da Chapecoense. Aquilo foi um coletivo. Mas existe sempre a questão pessoal, né? Aquilo é um momento, cada um tem a sua trajetória individual. Como é essa disposição dos espíritos da vida passada a essa vida? Por exemplo, como ela falou que ela não via a mãe e o pai dela como a família dela e ela tem essa vontade de ir para Portugal, ou como você também, ou uma pessoa encontra esses espíritos aqui, por exemplo, alguma pessoa muito importante para você não estaria tão longe, estaria longe ou perto. Essa disposição mesmo, como vocês se reencontram e como que tem aqueles problemas que desde sempre acontecem e que você olha e você fala, é quase impossível resolver isso daqui. Com aquela pessoa. Uma pessoa que você pode tentar ou não, mas enfim, nunca vai se dar bem, mas aquele negócio sempre bate e volta para você. Num primeiro momento, precisamos levar em consideração duas palavras: necessidade e merecimento. Eu não tive o merecimento de encontrar o meu amor. O meu pai também não teve merecimento de me encontrar. Isso causou distância. A Francine, por exemplo, era muito apegada ao pai. Por isso o choque foi maior. E deixa eu ver se eu estou indo para o caminho certo para te explicar. Mas aí, como a família da Francine foi muito forte para ela, principalmente o pai, tanto o pai quanto a mãe, nessa existência, no caso da Fernanda, como aquela existência foi muito forte, ela não conseguiu reconhecer tão imediatamente o pai e a mãe. Porque tinha uma lembrança, tinha essa agonia que aquela família não era dela, principalmente quando eu era criança. Eu não sei se é o caso, cada caso é um caso, não sei se é o caso da nossa colega aqui, não sei se é essa a situação. Se é uma questão de assim, eu não me lembro, né? Mas as minhas tias contam que eu não ficava no colo da minha mãe e não ficava no colo do meu pai. E também pode acontecer de serem espíritos inimigos, com a chance de espíritos inimigos, né, de existências anteriores, com a chance de se darem bem agora. Então, cada caso é um caso. Então, essa disposição de espírito, ela tem a ver com a necessidade de cada um. Se, por exemplo, a personagem da peça perdoa a irmã dela, de fato perdoa, e gera o esquecimento desse perdão, provavelmente ela aniquila a necessidade de um reencontro. Porque ela não tem mais vínculo. Porque neste caso não tem amor e não tem ódio, não tem raiva, não tem, virou neutro. Da parte da personagem. E se da parte da personagem da irmã houver vínculo, então vai haver uma necessidade de passagem ali. Então depende muito de cada caso. Entende? Não sei se isso te respondeu. Mas tem uma situação que rolou depois, que quando eu engravidei e tive meu filho, o meu filho não ficava comigo. Ele vinha no meu colo e chorava. Ele ia no colo da minha mãe e ficava. E eu não tive leite. Eu gestei e não tive leite. Leite secou. 9,7. E a minha mãe começou a dar leite. A minha mãe começou a ter leite. Isso aí tinha que pesquisar, porque é bem curioso. Seu filho foi filho que ela... Com certeza foi o tem filho que ela... Não, eles vivem juntos até hoje. Ele vai fazer 30 anos. E assim, a gente tem uma relação boa, mas a referência dele de mãe é ela. Não importa o que eu investi ou o que eu fiz por ele. Ele me chama pelo meu primeiro nome e chama minha mãe de mãe. E nunca me chamou de mãe. E sempre que eu pergunto, ele fala, eu não consigo. Eu olho para você e não te vejo minha mãe. Você entendeu? Então, mas isso, imagina você com 14, 15 anos, você gesta e aí rola todo esse processo. Eu tive que começar a trabalhar minha mediunidade muito cedo,
justamente para amadurecer, porque eu tinha raiva da minha mãe. Mas isso você tem que pesquisar mais a fundo, porque provavelmente tem alguma relação. Tem. Aqui? Não, eu só queria voltar a dizer que tudo depende do amor e do perdão. A lei divina é a seguinte: os desafetos vão ter que se ajustar, mais cedo ou mais tarde, dentro da tônica do tempo. Então ele dá várias oportunidades, coloca dentro da família, pai e mãe, marido e mulher, etc, etc. Se não der certo, separa-se por um tempo até que eles evoluam, possam voltar de novo, e se não der certo de jeito nenhum, dizem, isso eu não tenho certeza, não posso afirmar, que voltam como siameses. São obrigados a conviver 100% do tempo. Entendi. Eu não gosto muito de regra. Não, eu não estou dizendo que é regra, não, eu estou afirmando. Entendi que você ouviu dizer, né? Eu, particularmente, porque tudo quanto é regra que eu vi na vida, inclusive no plano espiritual, praticamente algumas coisas se quebram. Toda regra tem uma exceção. E até porque cada caso é um caso. Eu acho que essa seria a verdadeira regra. Né? Cada caso é um caso. Cada situação é uma situação. Cada um, por favor. E Fernando, você fala sempre da Francine. Você teve alguma vida assim, antes dela? Ou ninguém nunca lembra Não, pode lembrar de várias vidas. Eu estou na minha segunda vida mesmo. Eu tive uma vida antes da Francine, mas eu morri ao nascer. E como você tem certeza disso? Eu tenho certeza... Como é que eu vou te explicar? Isso é um lado detalhe. Eu tenho essa entidade que eu me referi, que é um médico espiritual chamado Felipe, que eu conheço desde que eu tenho 5 anos de idade. Então, esse mentor, ele sempre foi ele que me disse isso, né? E muitas vezes também confirmado, digamos assim, por entidades de diferentes médiums, também já aconteceu. Fora isso, eu tenho a minha própria certeza de eu me sentir um espírito novo, digamos assim, no plano de terra, né? No plano de terra. E porque eu tenho muita fé, de fato, nele e em toda essa espiritualidade. Inclusive, eu tenho uma lembrança muito forte na minha mente. Eu conheço o Felipe antes de reencarnar. Eu me vejo como Francine, numa sala em que existe um homem de branco, que eu sei que é o meu mentor pessoal, que eu chamo de anjo da guarda, e me dizendo o que eu tenho que fazer ao reencarnar, tentando me convencer, porque eu não quero voltar. Né? Isso aqui é real, porque eu tô bravo. Eu fui meio rebelde no plano espiritual por um tempo. E ele me convence e ele me mostra, ele vai te ajudar. E nisso o Felipe aparece para mim. Essa lembrança é minha nítida. Mas isso é uma questão de você ter muita fé em si mesmo. As pessoas costumam ter aquela dúvida, será que o que eu sonhei foi uma regressão ou isso, aquilo? Por isso que você precisa dar tempo ao tempo e fazer um amadurecimento para tentar se conhecer e conseguir tirar qualquer lasca, qualquer vírgula de dúvida. Quando você não tem mais dúvida, então você tem sua certeza. Tudo que eu falo para vocês hoje vem de um processo, de um longo período de estudo, de amadurecimento. Como que você lida, eu não sei se eu entendi direito na peça, se você transmite a relação com o seu amor do passado, ele está na erraticidade? Está na erraticidade. Porque assim, recapitulando, Francine conheceu Viva Alter, Francine morreu, 21 anos de idade ela tinha, desencarnou. Ele veio a desencarnar aos 36. Passaram esse período na erraticidade, ele veio antes, apressado. Essa que é a verdade, ele sempre foi impaciente. Veio, eu nasci 24 anos depois. Só que, quando ele morreu, foi quando eu conheci ele. Conheci as músicas, conheci isso, conheci aquilo, o cara morreu. Entendeu? Aí eu surtei, porque não foi porque eu lembrei do passado, eu surtei porque eu me vi amando e perdi meu chão. E eu quis entender por que eu amava uma pessoa que eu nunca tinha conhecido. Porque eu achei que eu estava louca. Mas daí deixa aí para o teu julgamento, não vou falar muito. Ué, são os indícios. Pode ter alguns indícios, até porque eu confesso que Legião Urbana sempre foi muito forte na minha vida. Mas não só Legião. Mas não é uma coisa que eu confirmaria. Se eu disser que é o Renato, eu vou matar toda a charada. Se eu disser que não é, você vai pensar em outro. Então, não é pela certeza, assim, mas
por como o artista te tocou, você falava que era alguma coisa só sua, o Renato Russo, ele tinha essa busca, ele tinha essa... Ele tem uma frase que ele é muito legal, que ele fala que pela felicidade ele já foi de Jesus a heroína. Então ele tinha essa harmonia, essa busca nele. E você consegue, esse grupo de espírito que vocês desenvolvem lá na sua região, como ele estaria hoje? O meu grupo? Não, o espírito dele. Então, eu posso te falar, porque eu tenho... eu vivo nesse mundo e quando nos desdobramos, digamos assim, muitas vezes eu não faço parte deste mundo. Já há muito tempo. Da mesma maneira que eu não tive o merecimento de encontrar nessa vida, mas tive o merecimento de encontrar no plano espiritual. Então, eu convivo com ele há muito tempo. Nem sempre eu tenho consciência clara de tudo que acontece, mas eu te digo que ele vagou depois de desencarnar um pouco, ele foi recuperado e ele foi levado a um pronto-socorro. E no dia que, num dos meus dias de surto, digamos assim, ele foi levado até mim, por um senhor, onde ele me viu. E a partir do momento que ele me viu e passou a me acompanhar, ele também foi entender o que tinha então acontecido com ele. A partir desse instante, toda a ligação com as pessoas desta vida que ele teve, da última existência, foi rompida por vontade dele. Então ele passou a me acompanhar. E o que ele faz no plano espiritual? Ele vive numa colônia. Ele vive numa colônia e ele trabalha com... Ele cuida de crianças. Crianças que eu conheço. Algumas, recordo o nome, uma se chama Fernanda. Mise, é um apelido de uma menina. E o menino Caio, que eu tenho um grande amor por ele. E outras crianças aleatórias, em torno de umas 10, 12. E ele passa esse tempo, digamos, durante o meu dia de trabalho, ele está cuidando das crianças e de noite eu vou até ele. Ou, digamos, ele me busca, né? E eu vou até ele. Meio louco falar isso, né, gente? Mas essa é a minha vida real. É muito louco para quem não tem... Como assim, eu sou um espírita de início. Entendi. Então, assim, é muito louco para quem informação. nunca leu nada sobre o espiritismo. Agora, para quem está já, talvez como o nosso amigo, tem os vocabulários específicos, né? Acho que não é tão curioso, não se torna um assunto tão aleatório. Mas dá para entender muita coisa. A peça mostra muita coisa claramente. E de fato, desde o meu início de surto, eu tentei ter uma vida normal. Impossível. É um amor muito grande. Aí as pessoas se perguntam, nossa, mas como você consegue viver sem ter alguém do teu lado e esse tipo de coisa? Eu reconheço claramente que passei por uma espécie de choque como esse de nascer. Que isso tudo me foi um choque tão grande no meu espírito que passou para a matéria de tal maneira que é esquisito falar, porque se me falasse eu praticamente acho que não acreditaria, mas é a minha realidade. Eu não aceito ninguém na minha vida. Você meio que estaria enganando a outra pessoa e se enganando. E enganei. Eu, revoltada no início, eu fiz muita gente sofrer. E olha, eu sou hábil nisso. Real. Gente, de onde é que eu tiro tanta malevolidade? Real. Até chegou uma hora que eu falei, Fernanda, você não pode mais fazer isso porque você sabe que você não vai viver com ninguém. Você sabe que o teu destino é diferente. Você sabe que você é diferente. Te aceita. Porque você está fazendo uma pessoa perder a vida dela, de repente, com uma pessoa que seria para ela. Então, quando eu consegui pensar dessa maneira, é como se eu tivesse resfriado, digamos assim. E aí passei a me dedicar completamente à espiritualidade e à minha carreira. O grau de ansiedade diminuiu total. É como se eu não fosse humana. Não sei explicar isso direito, gente, mas assim, né? Só tem gente grande aqui? Seria isso, é como se eu não fosse humana. Agora, eu era muito parecida com ele antes disso. E talvez, se eu não tivesse tido isso, eu teria me perdido no mundo de drogas como ele se perdeu. Fernanda, fala um pouco a respeito de intuição. Todos nós temos sexto sentido, uma intuição. Isso vem da onde? A verdadeira intuição vem do seu espírito. É a sua maturidade espiritual, é a sua própria sensibilidade. É sua.
Muitas vezes a tua intuição pode estar sendo guiada por alguém de luz sobre a sua, seu próprio anjo protetor, seu mentor, seu guia, que te conduz a você ter mais força dentro da sua própria intuição. Mas a tua intuição é Deus e você. Então a gente tem que seguir de vez em quando as nossas intuições. Siga. Mesmo que vá magoar alguém, assim. Às vezes a tua intuição te leva para um caminho errado, mas de repente você precisava passar por aquele caminho errado, digamos. Sim. Mas siga e fortaleça a intuição. Eu não teria nenhuma dúvida sobre isso. Mesmo. Geralmente quando ela tem dúvida, ela fala, por que eu não segui minha intuição? Ela fica indignada. Ela fica indignada. Aquele impulso que você olha e fala depois desses merda. Eu acho que a intuição ela é mais cheia de lógica. E o impulso ele te cega. Pensa nisso. E quanto mais vocês fazem essa reflexão, independente de fazer regressão ou não, eu defendo a regressão porque eu acho ela benéfica, mas não sou isso não estou tentando impulsionar ninguém. Mas se você quer se conhecer, usa de frieza, gente. A gente não pode ter deslumbre. O deslumbre faz você se perder dentro de você e com as pessoas à tua volta. E vai te enganar. Como criança que está indo pela primeira vez num show e depois se frustra porque o artista não tirou uma foto com ela depois. O choque da realidade. Seja frio. Quando você é frio com você mesmo, você consegue se analisar como se fosse alguém de fora te olhando. E às vezes consegue driblar situações em que você está marcada num círculo vicioso de ações que vão sempre fazer você errar no mesmo erro. É quando a ação vira hábito, né? No livro vocês vão encontrar, tem um detalhe que eu coloco, a mãe de Francine nesta vida. Só para vocês entenderem, a mãe de Francine, estamos em 1748, perdeu a filha por causa do pai. A filha aos 21. Depois, a mesma mãe de Francine foi mãe da mama em uma outra vida. A mãe de Francine foi tua mãe em outra vida, que também perdeu a filha. Já que a gente está num outro contexto, mas também tinha um pai muito ruim. E na vida atual, eu conheço ela. Nessa existência atual, ela perdeu um filho, que foi morto pelo próprio pai. Me refiro a esse tipo de situação, que o espírito está inconsciente e não desperta por preguiça, por teimosia. E aí gera vida atrás de vida, sofrendo o mesmo tipo de mazela. A mácula dele não está curada. Ele se nega a curar. E a cura da gente, ela vai sempre caminhar. Ela sempre está destinada a um caminho de busca de amor, sim. Mas às vezes o amor é teórico. Você, por mais que você saiba que você tem que amar as pessoas ao teu redor, você não consegue, não é sincero. Por que você não, de repente, não é sincero? Teve pessoas que já me disseram isso. E às vezes não é. A gente não é tão grandioso assim. A gente está buscando essa grandiosidade ainda. O que a gente faz para isso? Mas às vezes a gente não se ama do jeito que a gente mesmo merece. Não se aceita. A gente coloca o nosso orgulho em primeiro lugar. A gente coloca os nossos desejos em primeiro lugar, nossa vaidade em primeiro lugar. E a gente acaba com tudo. A gente tem que limpar. Consciente, inconsciente, numa regressão, não regressão, não importa. A limpeza é a cura do espírito. E aí sim, aquela ideia de terra prometida, escrita na Bíblia, vai se tornar realidade. Porque aquilo que você deseja vai passar a merecer. Inclusive numa encarnação de vida terrena. A Bíblia não está tão errada assim. Ela só requer um pouco mais de estudo e interpretação. Eu tive um conhecido que ele teve muita vontade de fazer terapia de vida passada, né? Ele tinha um modo de pensar assim, igual o seu, ele contestava alguns professores, né? E um dia, o que ele me apresentou, eu fiquei um pouco com o pé atrás, que não sabia se era uma terapia válida ou não, né? Certo. Qual foi o caminho que ele escolheu? Ele não fez a terapia
de vida passada tradicional, que é aquela que você senta no divã e o profissional te conduz. Certo. Ele falou de algo, eu queria saber se você já ouviu falar nisso, se isso é válido, se é bom, se é ruim, se não é válido, chamado de captação psíquica, onde ele pagou alguns profissionais, onde um deles, vamos supor, passava a mão para tirar a energia dele, alguma coisa assim, eu fiquei meio... E outras pessoas ao redor incorporavam supostas vidas passadas dele. Você já ouviu falar isso? Já ouvi falar. O que você acha disso? Desconheço. Então, todo mundo entendeu a pergunta? Não? Tá, é porque hoje a gente não tem microfone e eu percebo que a voz dele é um pouquinho baixa. É captação? É captação, é regressão por captação psíquica. A pessoa não regride. Tá, o termo é regressão por captação psíquica. Ela vai para uma sessão e nessa sessão existem seriam médiums, né? Que vão incorporar as personalidades da vida passada. A pessoa não regride, mas ela está presente para que isso aconteça. Entenderam o contexto? Eu desconheço, então por desconhecer eu não vou julgar. Agora, eu acredito porque eu passo por isso, né? Eu posso ver algumas coisas da tua vida. O médium pode ter essa abertura, enxergar alguma coisa. Eu acho, me soa esquisito incorporar um personagem do outro. Eu estou tentando entender como isso poderia acontecer, entendeu? Ele me explicou, ele até deu a referência que era uma chamada, acho que Godinho. Eu fiquei um pouco com o pé atrás, ele até achou ruim assim, da desconfiança. Outras pessoas à volta dele falaram que tem uma cuidado com a própria ingenuidade de pessoas. Eu nunca vi esse tema, é novo, é um tipo de trabalho que, não sei, ele quis embarcar nessa, né? Sim. Mas a espiritualidade, por sua vez, ela também tem tanta... Ela é tão grande, né? Que às vezes pode chegar a acontecer. Pode ser uma pessoa que não saiba relaxar, e ele pode ser um caminho viável. Pode até ser. Eu desconheço, mas eu ainda acho que nada pode ser mais benéfico ao espírito do que ele se enfrentar para atingir curas, né? Eu prefiro o modo tradicional. Sim, de fato. Então, por exemplo, eu tentei fazer que eu não bloqueiozinho com isso, então eu entendi. É por isso que eu perguntei, se todo mundo conseguia fazer. Eu sou uma pessoa que não consegui. Pode ser, eu conheço pessoas que não conseguem, mas é porque leva tempo. Pode ser que daqui a 10 anos você vai tentar e consiga só. Aí eu entendi hoje, eu preciso respeitar o tempo, você vê de quanto está pensando. Não, e talvez acho que no momento, talvez eu vá embaralhar as coisas. Uma das frases que eu mais gosto nesse poema é quando diz que o tempo é Deus no tempo de ser um só. Que é o último texto dito na peça, que a Mama fala. E esse texto é do Felipe. E eu recebi ele quando eu morava no Rio de Janeiro. Achei que eu tinha escrito um grande texto quando eu percebi. Só escutei a voz do meu lado dizendo: isso é para você entender que tudo tem o seu tempo de acontecer. Parecia que estava de dele, criatura. Mas é o tempo, o grande segredo da própria espiritualidade. Reflitam sobre isso. O tempo é o grande segredo da própria espiritualidade. Você acabou comentando um tempo atrás. Tu já é da casa. Você acabou comentando um tempo atrás sobre vozes, né? Vou ter que ir lá atrás do assunto que eu tô tentando a moto perguntar, mas aí eu não consegui. Você falou sobre ouvir voz e a sua família se falar, você é louca e tudo mais. E ultimamente isso tem acontecido muito comigo. Eu tô normal na minha casa e eu escuto alguém me chamando ou eu escuto falar comigo mesmo. Tanto que, eu vou até me expor um pouco agora pra todo mundo. Teve recentemente um caso que eu tava começando a ouvir muito forte alguém falando comigo. Eu liguei pra Ana e eu comecei a chorar e eu comecei a cantar uma música. Eu só falei, anota essa música. E assim... Não, anota a música não. Você anota a frase que eu vou falar. E tipo, era muito confuso. Tanto que eu não me lembro de tudo que eu falei. E eu falava, Ana, mas o que eu falei? O que tava acontecendo? Brigou comigo ainda? Eu briguei com ela. Você sabe como é a minha relação com a Ana. Eu fui grossa com ela falou. E assim, eu não entendi até agora. E é algo que eu queria perguntar. Era algum espírito que estava comigo? Era eu?
Só se eu estivesse lá para saber. Mas no caso de vocês duas, eu arrisco de dizer que você pode ter tido alguma lembrança e viveu. Porque eu lembro muito forte de uma paisagem. E eu lembro muito, o que mais fica em mim é, tipo, o sol já vai nascer. E é o que mais grudou. E eu que ficava falando toda hora. E eu chorava, o sol já vai nascer, o sol já vai nascer. E eu via a paisagem do sol nascendo, assim. Existe a regressão assistida de lembranças e sentimentos mais contidos, e existe a regressão vivida. A pessoa assume ela aquela... falou assim, que quando ela me ligou, ela teve vontade de falar essas coisas. Tipo, só fiquei com vontade de falar. E eu comecei a falar, fiquei falando. Pelo que eu conheço, eu arrisco dizer que é mais de mediunidade. Mas posso estar errado. Essa coisa que foi muito estranho. E tem acontecido com uma certa frequência, sabe? Ou eu ouvi alguma coisa e eu fico na dúvida. É eu que tô pensando isso, eu que tô vivendo isso, tem uma outra pessoa me falando isso. E eu fico confusa, porque no mesmo momento que é eu, aí do nada não é eu, mas é eu. Mas é eu, mas não é. É confuso. Primeira coisa, tens que buscar doutrina. Senão tu vai ficar confusa pro resto da tua vida. E eu nunca vou conseguir ensinar tuas confusões. Vocês têm que ler o Evangelho. Real, assim. Tipo, de cabo a rabo, reler. Mesmo. Você vai ver que não vai funcionar. Mais alguma pergunta? Oi? Oi, eu cheguei um pouco tarde, eu não entendi a parte da sua regressão. Você fez com alguém ou você mesmo fez sozinho? Foi espontâneo. Espontâneo. Eu fiz há 10 anos atrás, só que eu fiz com uma pessoa. Fiz regressão, fiz hipnose. E aí... Sim. Não lembro muita coisa que aconteceu, mas meus pais assistiram. Me identifiquei bastante com algumas coisas que você falou. Eu queria saber se isso foi espontâneo ou se foi uma pessoa que fez com você. Espontâneo. E depois que você fez, você nunca teve lembranças espontâneas também? Não. Na minha vida passada eu era da Grécia, eu não reencarnava desde 1816. E ela disse que antes de eu reencarnar, eu trabalhava num plano espiritual como socorrista. E aí eu socorri umas pessoas e elas vieram comigo. É uma história bem longa. Entendi. Mas não tive nenhuma lembrança. Porém, falei em outras línguas com ela no momento da regressão. Acontece. Legal. Gente, então a gente vai encerrar aqui o nosso horário. Marcelo? Fechamos, tem peça. Martinha quer fazer alguma pergunta? Desculpa ter chegado atrasada, mas... Faz alguma pergunta. Eu te conheço. Pode fazer. Dá tempo. Achei tudo muito lindo, assim, respondendo até um pouco pela experiência própria de vida, né? Daquela moça que estava aqui, que ela disse em relação à família dela. Quando eu nasci também, eu não chamava meus pais de pais, minhas irmãs. Meus brinquedos eu guardava, que eu dizia que eu iria brincar com os meus irmãos. E eu dizia, né, que eu iria encontrá-los nessa vida e pedia para encontrá-los. E eu falava muito sobre isso, né, que eu cuidava deles, meu pai havia desencarnado, minha mãe, e eu falava isso desde criança, desde bebê. Quer dizer, as primeiras palavras, sim, né, que minha mãe trabalhava fora e que eu cuidando dos meus irmãos, uma vela caiu, pegou fogo na casa toda e todos nós desencarnamos. E meu pai, ele não acreditava no espiritismo, e aí ele me levou numa psicóloga amiga dele, quer dizer, uma amiga dele, esposa de uma amiga dele, e aí, só que na verdade eu queria até que essa psicóloga desse uma carta para me internar, não lembro o nome disso, era um hospital de loucos mesmo. E aí essa psicóloga falou para o meu pai, se existisse algum louco, esse louco era ele, assim que eu era médico, que eu deveria ajudar, né, a desenvolver uma dificuldade. Mas aos poucos tudo isso foi apagando da tela mental, porque eu vi muito desde a minha encarnação passada, né? E eu queria viver um momento presente. Talvez isso que aconteceu com ela foi por essa situação, né? De ter essa ligação que ainda veio na tela mental. Né? E aí muitas coisas que aconteceram, né? Assim, interagindo com tudo, porque eu não entrei sua peça, mas eu podia começar às 8h30. Ai, que legal! Ela tudo, mas já passou aqui. Mas você é de São Paulo? Eu sou, quando que faz? Então, a gente não sabe quando que retorna, mas, e nem se vai ficar nesse teatro, mas a gente deve estar, parece que vai ter alguma no final de julho. No último sábado de julho, acho que vai ter essa no seu teatro. A gente está reorganizando um pouquinho a nossa trajetória.
e tentando buscar outras experiências também, assim, também outros apoios e coisas do tipo. Mas com certeza a gente volta. Aí você vê. Eu quis assistir, não consegui, hoje foi a última pessoa, não posso assistir. Bom, vai ter um momento que vai assistir, eu gosto muito, né? Vai, com essa cada 2 terços de morte, eu acho que 3 meses de vida, 7 anos atrás, ele fez a cirurgia, nem como pós-cirúrgica, viu tudo, pediu para voltar, uma experiência muito forte. Nós, assim, queria, mesmo porque a menina desencarnada 1 ano certinho antes, né, da data de aniversário da minha mãe. Por amor da minha família, pediu para voltar, né, para ficar. Acompanhei todo momento, né, do coma, né, tudo que aconteceu, mas daqui de cima. Eu não estava no corpo, eu estava aqui em cima. E então, assim, a vida espiritual e a física, porque quando nós voltamos, né, de uma experiência dessa, se envolve mais ainda, né? Assim, sim, vai abrindo mais, né? É porque é aquela história. Quanto mais sensível você está, mais acesso você tem a ouvir, ver, sentir e tudo mais. Mas não vai faltar oportunidade, eu sei que acho que eu tenho que encerrar, porque acho que já é 9h30. Tem peça para entrar aqui nesse às 10. Gente, muito obrigada pela participação de vocês, pelas perguntas. Espero ter sido útil, que é o meu intuito. Entre lá no Facebook, eu tenho uma página no Facebook, tem o meu canal no YouTube, que é o que eu mais trabalho no momento, que vocês vão acompanhar sempre os vídeos. E sempre tem alguns assuntos que eu estou, né, disponibilizando ali, sempre na medida do possível. E é isso, né? Tem que dar algum recado? Não? Então é isso, gente. Muito, muito obrigada. Vão com Deus. A Fernanda está aqui atendendo o pessoal depois da peça, autografando livros, né? E olha lá, o pessoal entregando os livros para serem autografados e o pessoal que gostou da peça realmente adquirindo o livro, né? Você assistiu a peça? Vou assistir. Assistiu? Vem cá então, vem dar uma palavrinha pra gente aqui. Você é o? Eduardo. Eduardo? O que você achou da peça, Edu? Eu achei espetacular, né? Eu acho que vem a calhar as pessoas trabalharem mais a própria espiritualidade. Colocou um ponto muito importante, que foi a questão da angústia. Porque às vezes as pessoas, hoje tem aquela onda de você pensar positivo, só que existe uma grande ignorância emocional que encapa, você quer colocar uma capa que não condiz você com a escondeu realidade. Um sentimento e uma condição, né? É verdade. Isso acho que traz à tona a questão de trabalhar as emoções e tocar com relação à própria realidade. Que legal. Trabalhar os preconceitos. Também tem outra coisa ali que é uma coisa muito trabalhada ali, de conduzir os próprios pensamentos, enxergar os horizontes, ver a relação pais e filhos, porque a gente tem que entender que os nossos pais, eles tiveram preconceitos, também foram cobrados, às vezes eles passam a cobrança para frente. Passa isso pra gente, né? Passa isso pra gente. Então tem essa coisa de trabalhar os próprios sonhos, com o pé no chão, porque o que a gente vê hoje é isso, é um monte de pessoas recalcadas, cheias de conflitos, dores, aflições. Colocou uma parte muito importante ali que foi o suicídio. Sim. A espiritualidade tem uma pedra de toque muito importante nisso daí, para entender que a morte não existe, que só piora as coisas, e tem que ter aquela esperança de vida. Querer tirar uma carga, né, das costas de uma forma tão radical, né? Exatamente. Mostra a importância também daquelas lutas, e eu vejo como é importante você trocar ideia, mostrar uma mensagem dessa para o público. Legal. Eu fico imaginando as pessoas que estavam ali na plateia, como cada um foi tocado, a importância que aquilo vai... A diferença que isso vai fazer na vida das pessoas. Todo mundo tem um pontinho de participação no texto, né? Praticamente, não, né? Porque com certeza, cada um viveu um ponto daquilo, isso. Né? Ali mostrou o contexto da vida em particular de uma pessoa, mas ali, na verdade, representa um pouco de todos nós, né? Sem dúvida. Que aquela coisa da vida passada traz muita coisa de rejeição, ódio, abandono, angústia.
E a gente vem hoje com essas antipatias, pessoas que a gente não bate, não sabe porquê, né? Pois é. E eu acho que ali deu uma boa palhinha, assim, eu acho que só enriqueceu a experiência de cada um. Com certeza. Muito obrigado pela participação, então, no TV Nada, Channel. é isso, obrigado, Tá bom? foi um prazer. Obrigado pela opinião, tá bom? Obrigado. Obrigado. Vamos lá. Oi, vem pra cá. Vem pra cá. Não precisa acordar, não. Seu? Walter. Walter, Alexandre. Tudo bem? Na TV Channel? Tudo bem? Quer falar junto? Não? Vamos lá. Espera aí um pouquinho. Espera aí. Isso. Pronto. Normal? Walter, você também acompanhou a peça, assistiu a peça. O que você achou do texto, do trabalho da Fernanda, da turma toda aí da peça do Histórias e Vidas Passadas? Eu gostei bastante. As meninas são talentosas e, além disso, me identifiquei com bastante partes da peça. Né? Essa coisa assim do jogar em balde de água fria nos sonhos da gente é uma coisa que acontece muito, acho que com todo mundo. E me identifiquei bastante, vale a pena, a peça foi ótima. Indica, né? Indico, com certeza. Com certeza, né? É o que a gente falou aqui com o Eduardo aqui na entrevista, né? A peça tem pontos que cada um carrega, né? Com certeza. No seu dia a dia, né? No seu passado, no seu presente e pode carregar no futuro, né? Exatamente. É como eu falei, me identifiquei com bastante partes da peça e eu acho que as pessoas têm que procurar um autoconhecimento mesmo e transformar as dificuldades e buscar os seus sonhos, que não pode perder. Com certeza, né? Eu indico a peça sim. Tá bom. Muito obrigado então pela participação na TV Channel. Obrigado a vocês. Obrigado então. A gente recomenda a peça então da Fernanda, hein? História de Vidas Passadas. Compre o livro também da Fernanda Roosevelt, que vale a pena. Com certeza. Eu assisti a peça que vale a pena mesmo. É isso daí. Então vem pra cá na TV Channel Network, arte, cultura pra você. TV Channel Network continua aqui nos bastidores da peça História de Vidas Passadas da Fernanda Roosevelt. A Aline, né? Assistiu a peça, Aline? O que você achou? Nossa, gente, eu achei linda a peça. Pra ser bem sincera, eu chorei do começo ao fim. A gente acaba se identificando bastante. Todo mundo se arrepia, né? Gente, na hora que eu entrei, inclusive, eu senti muito arrepio também. Falei, gente, é muito legal. É esse, né, o Aline? clima é esse, é bem diferente. É uma coisa mais espiritual. Né? Realmente, senti né? muito isso, né? Essa linguagem da Fernanda atrai mesmo, né? Sim, e atrai. são coisas que a gente e passa, faz né? também a gente até relembrar de coisas da nossa infância, coisas que a gente passou, inclusive, né? Mas muito legal. E teve algum ponto assim principal da peça? Não precisa contar exatamente o quê, porque o pessoal tem que ver a peça. O que você sentiu assim que possa ter trazido alguma coisa para você em particular? Em particular, eu acredito que o momento que ela pensa qual era o sentido da vida, né? Por que estamos aqui? Sim. Né? Eu acho que seria isso. Esse é o ponto, né? Porque qual o motivo que a gente está aqui nesse mundo? A gente briga por tanta bobagem, né? Por meu tantas Deus coisas, do céu. né? Que a gente fica analisando que é inútil, né, Aline? Sim, sim. E outra coisa, às vezes a gente passa por situações, às vezes complicadas, todo mundo já passou, né? E às vezes a gente pensa isso mesmo, não adianta. Eu acredito que todo mundo nessa vida já pensou assim. Pois é. Né? Pois é. Recomendo então? Muito, muito. Venham assistir. E o Venham livro, assistir. você comprou o livro? Na realidade, eu ganhei de presente, ó. Ganhei de presente. É uma honra, né? Com certeza, né? Eu trouxe, na realidade, meu amigo para vir hoje aqui, que é aniversário dele. Aí, Oi, aniversário presente, dele, eu ganhei tá presente também. Tá certo, né? Então, vale a pena, né? O Sim. trabalho da Fernanda é um trabalho lindo, excepcional, né? excepcional. Espiritual, olha, foi né? uma das peças, assim, que mais marcaram. Mais me marcaram. Como eu disse, eu chorei bastante, né? Então, assim, foi muito forte, foi muito bacana. Que legal, Aline. Então, obrigado pela participação na TV Obrigada Channel a vocês. Network, tá? Então, assistam a TV Channel Network com arte, cultura e muita informação aqui no História de Vidas Passadas da Fernanda Roosevelt, hein? Vem pra cá, hein? Né, Aline? É isso aí. Vem pra cá. Tchau, tchau. TV Channel Network continua aqui nos bastidores de História de Vidas Passadas da Fernanda Roosevelt. A Vitória, né? Vitória. E a Ana Paula, certo, Ana? Elas vêm
aqui acompanhar essa peça são fãs, né, da Fernanda Roosevelt, né? E conta pra gente aí, quantas vezes você assistiu? 11 vezes. Faz um ano já que eu Um venho ano ver a acompanhando. peça, um ano acompanhando. Dá uma vez por mês. Mais ou menos. A média de uma vez por mês Uma você está média aqui de uma vez- acompanhando, né? Sim, sempre. Eu já fiquei até amiga delas. Ah, é? É, eu sempre saio pra comer. E o que você acha do texto? Eu sei que você gostou, É. com certeza, né? Tá provado que você gostou. Mas por que te tocou tanto? Fala pra gente. Nossa, em vários aspectos, porque... Nossa, eu fico até um pouco assim de dizer. Lembra muito... Todo mundo consegue se ver, sabe? É uma história que você consegue... Parece que tá contando a sua vida, mas não é a sua vida. Mas é a sua vida, porque tem vários aspectos que faz com que você se sinta participando daquilo, como se aquilo fosse a sua história também. Então é algo muito tocando. Sabe, assim, tipo, sobre os sonhos também, tipo, não apenas sobre a vida passada, mas também o que quer dizer na nossa vida real, na nossa vida atual, sabe? E como as coisas que aconteceram antes sobrecarregam as coisas que acontecem agora. É o que a gente comentou aqui, né? Tem um pouquinho de cada um dentro do texto dela, né? E você 10 vezes. Ela te bateu. Não, é que ela me trouxe. Era pra mim Prende eu ela estar em junto casa, com empata ela, o jogo na verdade. agora. Era pra gente estar no mesmo nível, só que eu não pude vir uma vez com ela, e aí então, tipo, ela me bateu. Na verdade é assim, eu conheci super por acaso. Eu vim aqui no teatro por conta de uma amiga minha que tava com uma peça aqui. E aí eu vi o cartaz e falei, nossa, que legal, eu sempre gostei desse assunto. Aí eu vim com uma outra amiga minha, por isso que eu vim uma vez a mais. Eu tinha chamado ela, mas ela não pôde vir. Aí eu falei, Ana, você tem que vir, e pelo menos eu preciso só pra te mostrar. E nisso a gente foi, que não parou mais, estamos aqui. É isso aí, não, elas estão aqui fazendo tchauzinho pro pessoal da peça, né? Vocês se tornaram tão amigas que é assim mesmo, né? Ana, bom, falar, né, isso daí recomenda, né? Com certeza, né? Nossa, com toda certeza. Vem, só pode dizer isso. Você é de Santo André? Vocês duas de Santo André, né? E elas de Santa Catarina, que vem toda semana fazer aqui no Teatro do Ator essa peça, né? Vão dar uma folguinha de um mês, né? Que ninguém é de ferro, né? E vai estar continuando a peça depois no mês de agosto, né? Vai dizer que você não vai estar, né? Com certeza eu vou estar aqui. Bom, eu bato carteirinha aqui. Então, recomenda com certeza a obra e a peça, né? Tudo. O livro é maravilhoso também. A gente tem o livro. Logo quando a estreia do livro, a gente já veio, já comprou, já garantiu. Tá gasto o livro, tanto ler. Nossa! O livro tem algumas coisas que preenchem a história, Sim, sabe? sim. E aí, tipo, fica Detalhes, mais completa. né? E aí você percebe algumas coisas que antes você não percebia, vê com os outros olhos, entendeu? Que legal, que bom. Bom, então aqui a gente da TV Channel Network, que acompanha a Fernanda Roosevelt. A Fernanda Roosevelt está com o conteúdo dela, que ela tem um canal de YouTube com 17 mil seguidores, né? O conteúdo da Fernanda está na TV Channel Network, na Web TV. Então assistam também a TV Channel, né? Que está lá 2 dias por semana passando todo o conteúdo da Fê. E é muito importante isso daí, né? Então é uma história muito boa, uma história envolvente, uma história que mostra muito de você, né? E é muito legal isso daí, o que a Fernanda faz, né? Então, muito obrigado pela participação, Vitória, tá? É isso daí. Primeira vez aqui no canal, vai bater 11 também? No canal? Não sei, né? Vamos ver. E obrigado, Ana Paula, também pela participação, tá legal? Então, TV Channel Network, arte, cultura e informação para você com história de vidas passadas de Fernanda Roosevelt e todo o elenco top. Vem pra cá. Tchau, tchau. Eu espero ir e você me espera chegar. Às vezes, a vida não dá certo porque